Vamos lá, pessoal. Vamos escrever aqui mais algumas ferramentas para que a gente possa trabalhar com tranquilidade a nossa geometria plana. Isso é apenas uma lembrança para que, na sequência, quando nós falarmos do Teorema de Tales e também de semelhança de triângulos, algumas comparações de ângulos fiquem mais simples para vocês. Tá? Então este vídeo é curtinho para a gente falar simplesmente de ângulos entre retas paralelas e uma transversal. Observem no desenho, nós temos duas retas em vermelho, que eu chamei de retas RS, que são paralelas entre si, que a gente pode dizer que nunca se encontram ou que mantêm sempre a mesma distância entre elas. E eu coloquei em azul uma reta T, que é transversal a essas duas. E o que a gente quer fazer é uma observação a respeito destes 8 ângulos que se formam neste desenho. Lembrando que todos os ângulos que estiverem entre as duas retas vermelhas, nós vamos chamar de ângulos internos. Eles estão dentro das retas. Todos os ângulos que estiverem para fora das retas vermelhas são ângulos externos. Então, nesse caso aqui, A e B, G e H são ângulos externos, CD, E e F são ângulos internos. Nós vamos tratar também depois, de ângulos que são alternos e ângulos que são colaterais. Alternos, que eles estão de lados diferentes da nossa reta transversal, colaterais, que se encontram do mesmo lado da nossa reta transversal. Eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo e anotarem, fazerem um pequeno desenho como este que vocês estão enxergando, para que depois, na próxima tela, vocês consigam acompanhar aquilo que eu estou dizendo para vocês. Então vamos seguir aqui. Olha só, nós temos 6 tipos de ângulos formados entre duas retas paralelas e uma transversal. Primeira coisa, nós temos ângulos que se chamam alternos internos. Vamos lembrar, alternos, porque eles estão de lados diferentes daquela reta azul, e internos, porque eles estão entre aquelas duas retas vermelhas. Então nós vamos dizer o seguinte, que os ângulos E e C são um par de ângulos alternos internos e F e D são outro par de ângulos alternos internos. Vou pedir para vocês escreverem aí. Sempre que a gente tiver ângulos alternos internos, deste tipo que vocês estão observando no desenho, estes ângulos terão a mesma medida. São ângulos que nós podemos chamar de côngruos. Eles têm a mesma medida. Então eu posso dizer que o ângulo E e o ângulo C têm a mesma medida, bem como o ângulo F e o ângulo D também têm a mesma medida. Seguindo, existem no desenho ângulos que são chamados de alternos externos. Repetindo, alternos dos lados diferentes da reta azul, externos porque estão para fora das retas paralelas em vermelho. Quais são os pares de ângulos alternos externos? O ângulo A e o ângulo G, e o ângulo B e o ângulo H. Escrevam aí também. Estes ângulos, esses pares de ângulos, também são côngruos, também são iguais, também têm a mesma medida. O ângulo A e o ângulo G têm a mesma medida, o ângulo B e o ângulo H também têm a mesma medida, tá certo? Bom, o próximo tipo de ângulo que a gente pode reconhecer nesse esqueminha que nós temos aí, o que a gente chama de ângulos correspondentes. Olha só, se a gente olhar para as duas retas paralelas e a transversal, em cada encontro dessas paralelas com a transversal existem 4 ângulos. E estes ângulos, digamos assim, são ângulos que se repetem, que correspondem ao mesmo ângulo
nas duas retas. Então, o que a gente pode dizer? O ângulo A e o ângulo E são o mesmo ângulo, eles correspondem, valem a mesma coisa. Mesma coisa eu posso dizer dos ângulos B e F, eles também se encontram no mesmo lugar, também são correspondentes, também têm a mesma medida. Ângulos C e G também são correspondentes, bem como os ângulos D e H. E sendo ângulos correspondentes, possuem sempre a mesma medida, tá certo? Então, todos esses ângulos dessa coluna da esquerda que vocês estão vendo, esses pares de ângulos, são ângulos que possuem sempre a mesma medida do seu par, sejam eles alternos internos, alternos externos ou ângulos correspondentes, tá certo? Agora vamos lá. Eu tenho ângulos colaterais internos, colaterais que estão do mesmo lado da reta azul, mas entre as duas retas vermelhas, por isso internos. E de novo, eu tenho dois pares. Eu tenho o ângulo C e o ângulo F, observem lá no desenho de vocês, né? E tem os ângulos D e E. O que eu posso dizer a respeito desses ângulos? Se vocês notarem no desenho, é fácil ver que esses caras não têm a mesma medida. Porém, eu posso dizer que eles são ângulos suplementares. O que quer dizer? Se eu somar C com F e se eu somar D com E, a resposta vai ser 180 graus. Então escrevam aqui, abaixo desses colaterais internos, aí na anotação de vocês, que a soma desses ângulos aí 2 a 2 somam sempre 180 graus. Vamos lá. Seguindo, os colaterais externos. Então, colaterais do mesmo lado da reta azul, externos que estão para fora das retas vermelhas. Então, vamos lá. B e G e A e H são ângulos colaterais externos. Da mesma forma que a gente disse anteriormente, os colaterais externos também são ângulos suplementares. Se eu somar B e G ou se eu somar A e H, a resposta será 180 graus. E por último, os ângulos que a gente pode reparar nesse nosso desenho são os ângulos conhecidos como opostos pelo vértice, né? E aí a gente vai observar o quê? Que existem 4 pares de ângulos opostos pelo vértice, olhando para cada uma daquelas bolinhas que nós temos ali. Quem são os ângulos opostos pelo vértice, então? O ângulo A e o ângulo C, eles têm um vértice em comum e cada um deles está de um lado, vamos brincar aqui de uma tesourinha, tá? Então, o ângulo A está de um lado, o ângulo C está do outro, mas eles têm a mesma medida. A mesma coisa a gente pode dizer do ângulo B e do ângulo D, do ângulo E e do ângulo G, e do ângulo F e do ângulo H. Tá? Todos esses são ângulos opostos pelo vértice 2 a 2. Claro que se a gente for fazer um raciocínio mais alongado, a gente já disse que tem ângulos, por exemplo, A e E, que são correspondentes, ou seja, tem a mesma medida. Mas A tem a mesma medida de C, então eu posso dizer que tem a mesma medida aqui E, porque eles são ângulos alternos internos. Então todas essas coisas elas estão relacionadas, pessoal. É só importante que toda vez que a partir de agora a gente trate de retas paralelas, é sempre bom lembrar que existindo retas paralelas e uma linha cruzando essas retas, esses ângulos vão se formar e é importante que a gente saiba conseguir relacionar esses ângulos e suas medidas, dizer quais são iguais e quais são diferentes, certo? Até mais!